Vamos calcular as coordenadas do ponto médio entre dois pontos do plano. Primeiro vamos definir um ponto A do plano de maneira genérica, ou seja, as coordenadas do ponto A são xa e ya. E um ponto B, cujas coordenadas são xb e yb. As coordenadas do ponto médio do segmento que une A e B são dadas pela média aritmética das respectivas coordenadas de A e B, ou seja, a abscissa do ponto médio é x de A mais x de B dividido por 2, e a ordenada do ponto médio é y de A mais y de B dividido por 2. Essa fórmula fornece as coordenadas do ponto médio de qualquer ponto do plano. Então nós vamos usar agora através de alguns exemplos. Vamos ver um exemplo 1. Digamos que a gente tenha dois pontos, um ponto A de coordenadas menos 2 e 1 e um ponto B de coordenadas 3 e menos 1. Então vamos determinar as coordenadas do ponto médio entre A e B. Então, primeiro eu vou calcular x do ponto médio. Então, pela fórmula aqui de cima, eu tenho que é x de A, que é menos 2, mais o x de B, que é 3, dividido por 2. Menos 2 mais 3 dá 1. 1 sobre 2. Essa é a primeira coordenada do ponto médio, a abscissa do ponto médio. E y do ponto médio é y de A, que é 1, mais y de B, que é menos 1, dividido por 2. Então, no numerador fica 1 menos 1 dividido por 2, isso resulta 0. Então, as coordenadas do ponto médio entre A e B são a abscissa é 1 meio e a ordenada é 0. Vamos fazer outro exemplo. Eu vou apagar, se for necessário, volte o vídeo. Um exemplo 2. No exemplo 2, vamos pensar no seguinte problema. Eu tenho um ponto A que tem coordenadas 3, 2, e eu sei as coordenadas do ponto médio desse ponto A em um ponto desconhecido. E as coordenadas desse ponto médio é menos 1 e 3. O problema consiste em determinar as coordenadas desse ponto desconhecido, que eu vou chamar de B. Então a gente tem aqui um x e um y que a gente vai descobrir, já que a gente conhece as coordenadas de um ponto e o ponto médio desse ponto em um ponto desconhecido. Vamos usar a mesma fórmula vista anteriormente, que diz que x do ponto médio é igual a x do ponto A mais x do ponto B dividido por 2. X do ponto médio, a abscissa do ponto médio é menos 1. Então, menos 1 é igual a x do ponto A, que é 3, mais o x do ponto B, que é desconhecido, sobre 2. Aqui é uma equação a uma incógnita. Então, o 2, que é denominador aqui do lado direito da equação, eu posso multiplicar por menos 1, fica menos 2, que é igual a 3 mais x. Agora eu tenho que pensar num número em que eu somo 3 e ainda encontro como resultado menos 2. Ou seja, esse número é menos 2 com menos 3, que é menos 5. Vou fazer a mesma coisa agora, o mesmo trabalho, para determinar o y do ponto médio. Do ponto médio não, do ponto B, já que o x do ponto B é menos 5. Então, y do ponto médio é igual a y do ponto A mais o y do ponto B dividido por 2.
y do ponto médio é 3. Y do ponto A é 2. Mais o y do ponto B, que eu chamei de y, dividido por 2. Esse 2 é denominador aqui à direita da equação. Posso passar ele multiplicando para cá. Então fica 6 é igual a 2 mais y. Bom, que número que eu somo 2 e encontro como resultado 6? Y igual a 6 menos 2, que é 4. Então as coordenadas do ponto B, que até então era desconhecido, são menos 5 e 4.